Seja muito bem-vindo, esse é o Nuton, eu sou Vinícius Lapoente. Caleb Vargas. E a gente tá aqui, tava trocando uma ideia, a gente também já vem pensando há um tempo sobre essa estrutura, né? Vão ser podcasts distintos, esse podcast sobre música. Que é o Nuton. E o nosso outro podcast, que é uma coisa mais séria, assuntos mais direcionados para a Bíblia, para estudos, que vai ser o nosso... O Crentinho Básico, que na verdade ele se sustenta em assuntos que acontecem em qualquer mesa de café da manhã, de almoço, janta, no pós-culto, quando um monte de crente se reúne num X ou numa hamburgueria para comer. Um bar com crente desviado. Um bar com crente desviado, tocando Exalta Samba ali, mas ninguém tá focando no assunto, sabe? Aquele assunto que sempre surge em rodas onde crentes estão assentados. Conversa sobre teologia básica, nada muito aprofundado, mas hoje a gente vai estar gravando para o Nuton, que é focado exclusivamente em música, adoração, ministério de louvor, que é dirigido aqui pelo meu querido amigo recém-conhecido, graças a Deus, parte da família, Vini. Então, vamos pra cima, que seja benção. Vamos pra cima e, como eu já fiz um episódio do Nuton, se você acompanhou, eu pude trocar uma ideia, assim, sobre louvor e música, só dando uma repassada, assim, né, rápida, né, então a gente pôde aprender que, biblicamente, tu falar que esta música gospel é um louvor, ela precisa ter o conteúdo totalmente de adoração a Deus. Se o conteúdo dela, não que seja errado fazer sobre outros assuntos na Bíblia, mas quando a música ela não traz um conteúdo total de adoração a Deus, eu não consigo chamar de louvor, cara, porque louvor significa adorar a algo ou alguém, alguma coisa. No caso cristão, o louvor significa adorar a Deus. Então o louvor vem de louvar, e louvar é adorar a Deus. Então se eu não tô adorando a Deus na música, eu tô contando um testemunho, contando uma história, sei lá, não é um louvor, é uma música gospel. Não tem problema. Sobre o testemunho, eu acredito que até seja louvor, porque tu tá enaltecendo o poder de Deus através da tua vida. Que é basicamente o relato bíblico, são vários testemunhos, tá? De pessoas que estavam lá ou que ouviram falar. Mas o que me preocupa é que toda música é louvor. Sim. A alguma coisa. Né? Toda música é louvor. Seja louvor a si mesmo, a uma mulher, ao dinheiro, à ostentação, à cultura, a Deus, à igreja, à religião. Quem te viu passar na prova e não te... Cara, é um louvor ao próprio ego. Então, considerando que tudo é louvor, eu acredito que seja necessário a igreja ser instruída para poder filtrar e avaliar o que realmente é louvor a Deus. E o que ouvir em casa, o que ouvir no treino, o que ouvir para caminhar, o que botar no trabalho, o que levar, claro, para o ambiente de culto, que é o ambiente congregacional, que eu acredito que seja nosso assunto principal aqui, seja ambiente de culto. Então, se tu tá ouvindo e tu ouve essas músicas horrorosas que a gente vai citar aqui, tu pode ouvir em casa, filho, tu é livre, faz o que tu quiser. Mas se de algum momento a gente estiver junto no mesmo lugar adorando e tu vier cantar essa música, provavelmente não sei pelo Vini, provavelmente eu vou levantar e sair, tá? Porque nós temos visões talvez diferentes a respeito do que é o ambiente de culto e qual o objetivo e a proposta de estarmos ali. Sim. Por que eu saio de casa um domingo às 6h30, às 18h30 para estar às 19h na igreja? Para que eu tô lá? Eu tô lá para ver os meus irmãos, eu tô lá para comer depois do culto na cantina, eu tô lá para ouvir música, para assistir a pregação, ou eu tô lá realmente para prestar um serviço de culto a Deus? Então, acredito que a música ela seja muito reflexo do porquê nós estamos lá. Eu, abrangendo um pouco mais, não saindo do foco música, mas abrindo um pouco mais esse range, né? Eu sei que range é uma palavra muito gamer, né? Mas abrindo um pouco mais, né? Eu ouvi um pastor falando sobre isso essa semana, sobre o que... Como é que eu vou explicar? O obreiro, entre aspas, né? O cara que tá cooperando, fazendo alguma coisa na igreja, ele é o cara que ele tá lá pra trabalhar. É o cara que trabalha na igreja. Está em serviço. Ele tá em serviço. Não tá ali pra... Ele tá em serviço. E como que tu trabalha na igreja? Tu trabalha na igreja distribuindo o que tu tem.
Tu te encheu e tu tá transbordando através da tua vida para outras pessoas. Só que eu tô transbordando o quê? Se antes de vir pro culto eu assisti um filme, sei lá. Ele fala muito sobre isso. O lugar de se encher não é na igreja, é em casa. Perfeito. Tu se enche em casa e quando tu está em serviço de Deus, daí tu transborda aquilo que tu tá cheio. Tu não vai te encher. A pessoa que vem receber, ela vem ser cheia através de quem está em serviço. Agora a pessoa tem serviço, tu fez o quê? Tu viu um filme pornográfico antes de sair pra igreja, e tu vai transbordar o quê? Que tu tá... Bateu na esposa, xingou o filho, chutou o cachorro. Tu tem que se encher em casa. Então acho que trazendo pro lado da música, eu acho muito, muito disso também vai um pouco... eu esqueci o nome do cantor, mas ele é bem famoso, daquela vibe do Morada, do Vilas Boas, que aí ele diz que tá saindo não do mundo gospel, mas ele tá saindo desse mercado gospel, porque ele disse que ele perdeu o tempo que ele podia estar com Deus, de fazer músicas inspiradas por Deus, ele mesmo falou assim, mercadológico. Mercado, tipo assim, eu preciso traduzir essa música antes. Caramba. Essa música, eu preciso, cara, e nesse mercado de eu preciso traduzir uma música de outro lugar, eu preciso trazer primeiro, mostrar primeiro, pegar a onda, o que tá sendo tocado, o que eu preciso trazer primeiro, e ele perdeu isso pra começar a fazer, como é que eu vou dizer, ele entrou nessa vibe e deixou se perder, porque ele começou a fazer músicas, mas nenhuma era a essência, nenhuma tinha aquela essência. Ele disse que ele parou, ele disse, eu não preciso mais de que vocês me chamem pra eu cantar no lugar, de ter agenda, eu não preciso mais disso. Eu só quero buscar a Deus agora, curtir minha família, tá em família com Deus, eu não quero mais mercado. E ele é um cara assim, em alto que cantou... eu não vou lembrar agora, cara. Mas ele é conhecido. Um exemplo muito, muito bom, eu acredito que tudo que tu é pago pra fazer, tu perde o amor em algum momento. Imagina assim, tu é casado, tu ama os teus filhos e tu ama tua esposa. Mas daqui a pouco alguém te oferece um salário pra tu dizer que ama ele todo dia. Não, assim. Entende? Agora tu já não diz que ama porque tu ama. Talvez tu, em vez de dizer um eu te amo espontâneo, tu vai lembrar, talvez corra o risco de eu esquecer de dizer hoje. Vou falar agora porque talvez eu esqueça de falar durante o dia, daí eu perdi de hoje. Entendeu? E daí tu já saiu da espontaneidade. Então, o que eu vejo? Eu acredito que seja um grande... o motivo principal para a música cristã ter chegado no ponto que chegou foi a falta de independência da igreja. A igreja, falando na questão da congregação em si, da grande massa, são extremamente dependentes do ministro de louvor para chegar no lugar de adoração. Sim. Entende? Então, se o culto da pessoa foi frio, a culpa é do ministro. Não, assim, não é dele. E o culto foi frio. O cara passou a semana inteira vendo pornô, semana inteira ouvindo música mundana, semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, brigando em casa, não teve um momento de meditação, não teve um momento de confissão, não assistiu uma pregação no YouTube, não assistiu nada voltado a Deus. Daí chega no culto e quer que em 1h30, 2 horas, o ministro de louvor pegue ele pela mão e leve ele ao Santo dos Santos. E se isso não acontecer, a culpa é da igreja que tá fria, que o pastor perdeu o foco. Eu acho que o ministro nos consagrou. Entende? Então, acredito que a igreja não esteja com independência nos quesitos de adoração e busca de conhecimento. Daí se tornam dependentes de pastores e pregadores que às vezes não pregam a Bíblia, só que o único alimento, o único contato que eles têm com uma pseudo-palavra, um pseudo-evangelho é aquele. Acredito que seja uma questão de como a igreja não tem nada de nenhuma referência para comparar o que está sendo cantado e o que está sendo pregado, qualquer coisa tá boa ou qualquer coisa tá ruim. Sim. Entende? É como eu nunca comi yakisoba. Se eu for comer um yakisoba hoje, eu não vou ter uma opinião. Eu posso falar. Eu não gostei. Ou eu gostei, mas eu não posso dizer esse é um bom yakisoba ou esse é um mau yakisoba. Ou tem também a questão de tu ir num lugar muito caro,
pra comer e tu não fala que é ruim porque é muito caro. Porque é muito então, caro. tipo, o ambiente é bom, é top, é uma luz top piscando, é umas paredes top preta, E todo nada... mundo sentiu. Todo mundo sentiu, eu não senti, eu tô errado. Exato. Então, tipo assim, eu vou... Isso desde sempre, eu tenho sempre um senso crítico nos lugares onde eu tô congregando ou cultuando, que essa é a minha opinião. É porque eu não estou entendendo a forma que eles estão adorando, eu não tô conectado, eu tô concentrado, eu tô julgando muito, a gente tem que avaliar. Mas o que não pode acontecer de maneira nenhuma é eu não poder dar a minha opinião porque eu não tenho base naquilo. Sim. Entende? Tem que saber o que tu tá julgando e por quê. E isso, o julgamento justo que a Bíblia cobra de nós, tu vai ver em Mateus 7, Jesus fala sobre o julgamento, ele fala sobre não julgar apenas por aparência e tal, mas que nós devemos trazer julgamentos justos, tá? Sim. Então, o que é o julgamento justo? O julgamento justo é tu avaliar com méritos. Não méritos em ti, mas méritos no nosso referencial, que é a palavra de Deus. Então, como que eu vou identificar se uma canção é heresia, por exemplo? Abre aspas, abre uma aspas aí. Significado de heresia, que muita gente não sabe. A heresia, né? é ser contrário a um texto fundamental da Bíblia. Não tá escrito na Bíblia, não tem lugar nenhum, e tu fala como se tivesse... Ou uma distorção. Ou distorcendo a heresia, né? Exato. Então, por exemplo, eu dizer que e Saulo teve seu nome trocado para Paulo, isso é uma heresia. É uma heresia que vai levar alguém para o inferno? Não, mas é uma continua heresia. Sendo uma heresia. Continua sendo uma heresia, não é porque não faz mal na hora. Muita gente acha que heresia é algo, meu Deus, o diabo falou, não, é só não tá aqui. Às vezes é só tu falar uma opinião tua, mas então, como que eu vou balizar as canções que eu vou ouvir ou que eu vou cantar, se eu sou, no caso do Vini, que é um ministro de louvor, ele canta na igreja, como que ele vai montar o repertório dele? A base não pode ser o que está em alta no mundo gospel, sim. Não pode ser o que está de trending topics no Twitter ou o que está em alta no YouTube. Explodiu uma música, tá todo mundo cantando, temos que colocar no repertório. Pega essa letra e primeira coisa que tu tem que pesquisar, qual parte da Bíblia baseou essa letra? Sim, é importante. É uma letra bíblica? Por exemplo, o Vinícius e eu, a gente tá numa discussão há semanas, a gente quase brigou a respeito do caso. Agora foi forçação, mas... Um corte agora. Mas a gente tem discutido ferrenhamente sobre uma canção que tá em alta, porque é uma letra extremamente bíblica, mas eu me incomodo com ela de forma técnica. Técnica, isso. Então, pelo bem do culto, eu vou ter que abrir mão das minhas preferências técnicas para inserir uma música bíblica. Porque senão a qualquer momento pode ser inserindo uma música não bíblica. Não bíblica simplesmente porque ela tem um primor técnico. Então, é melhor. A minha mãe até brincava, meus pais, eu sou nascido na igreja, família evangélica há 40 e poucos anos, e os meus pais falavam, eu prefiro... tinha um irmãozinho que cantava na igreja lá, eu prefiro aquele irmãozinho tal, sem os dentes, cantando tudo errado, fora do tom, mas que o fogo desce, do que aquele outro que fica fazendo um monte de firula e não sei o que, e é uma geladeira. Claro, eu entendo que... eu entendo o lado, mas também não concordo em nenhum lado eu concordo. Aí que entra o ponto. Os extremos, eles são nocivos, porque daí tu tem a igreja que busca o mover do Espírito, a unção basta. Mas não, o melhor não é o teu melhor. Mas não é o melhor. E tem igrejas que buscam o primor e sacrificam o sagrado para poder entregar a melhor técnica. Eu acho assim, a técnica anda com a tua busca, tanto quanto a tua busca anda com a tua técnica. Tá? Porque assim, se eu sirvo na igreja, na cantina da igreja, eu faço, sei lá, bolinho de chuva pra igreja. Tem que ser o melhor bolinho de chuva, cara. E a pessoa tem que pegar, comer o teu bolinho e sentir Deus no teu bolinho. Tem que sorrir, tem que sentir tem que sentir amor, tem que sentir paz, cara. Jesus, e a gente tava comentando, a gente teve um culto de tarde hoje na igreja, e a gente tava, a palavra foi sobre isso, foi sobre o amor de Cristo e também a humildade. E como isso transformava as pessoas, como isso contagiava as pessoas, tanto que tu via como Jesus agia, mudava as pessoas sem ele ter às vezes o mínimo contato com elas. Então eu acho que o que tá em ti, a tua busca, tem que as pessoas verem com a tua vida, olhar pra tua vida e dizer, poxa, essa pessoa tem Deus nessa pessoa. É o mínimo. Só que o que tu faz tem que ser o melhor.
Tu tem que ser o melhor. Exato. Eu não acredito que quando Jesus era um marceneiro lá, fazia umas mesas, ele não era a melhor mesa, ele era a melhor mesa, cara. Uhum. Era melhor, era a melhor cadeira. Ele era reconhecido pela profissão dele também. Sim, sim. Mas isso trazendo justamente para essa nosso meio, nosso convívio, a gente vê na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, ele fala sobre os que querem o presbitério e sobre os que são diáconos. Isso aí trazendo para o meio musical, para os que servem na música dentro da igreja, ele fala sobre ter boa índole, boa reputação, um bom testemunho. Então, às vezes, tu tá cantando uma canção que é poderosa, baseada na palavra de Deus, escrita por um cantor cheio do Espírito Santo, uma música perfeita, só que tu não tem moral com a igreja que tá diante de ti, e ninguém vai receber nada porque tu não é benquisto. Tu é uma pessoa que não tem credibilidade. Tu nem tá vivendo aquilo, Exato, ou tu nem compreende. Então, quer ver um exemplo muito que eu amo fazer, eu já ministrei algumas vezes sobre isso. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, justamente por ter uma instrução maior em questão de teologia e buscar sempre o conhecimento bíblico, é explicar as canções para a igreja. Tem canções que são simples de se cantar e simples de se compreender o que está sendo dito. Mas tem outras que não. Por exemplo, sabe aquela "Eu me rasgo por inteiro", tá? Tem uma parte que fala sobre "eu mergulho na mirra ardente". Mirra ardente. Na mirra ardente. E é impressionante o poder da música, que às vezes as pessoas cantam canções sem compreender e são transbordantes, tá? Daí, mirra ardente, faço que tua presença aumente. Isso, tá. Daí entra o ponto assim, ó. Lembra, isso é até um assunto de repente para esse mesmo debate ou para outra conversa, sobre como que canções heréticas conseguem gerar um impacto realmente espiritual na igreja. Será que é um impacto espiritual real? É emoção? O que é? Por que tem músicas que não falam nada e a igreja sente? O que a igreja está sentindo se a música não está fazendo nada? Então a gente precisa ter esse senso de o que é emocional e o que realmente é. Então, básico, nunca vai ter erro na adoração. Se tu tá cantando só adoração, tu sabe que o resultado daquela adoração é espiritual. Sim. Só que se a canção não tem pé nem cabeça, não tem norte, ou tá falando com um homem, qualquer coisa ali pode ser colocado sob dúvida. Sim, entende? Sim. Se eu tô falando santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, qualquer resultado disso, cara, é puro. Só que se eu tenho que fazer toda uma diegese, toda uma explicação do que está sendo cantado, porque o escritor estava numa situação assim, de depressão, e não sei o que, cara, o resultado disso é emocional e não é confiável. Qualquer um pode levantar e falar, isso aqui não é o Espírito Santo. Então, qual é a melhor forma de balizar uma canção? Se ela é bíblica e se ela é adoração, se ela é voltada para Cristo. Tá, mas focando. Por exemplo, eu mergulho na mirra ardente. Lembra que quando Jesus nasceu, os sábios levam para ele incenso e mirra? É ouro, incenso e mirra, tá? Ouro é uma questão de realeza, um sacrifício de valores realmente, tá? Mas de pureza. O incenso é adoração e mirra é óleo para embalsamar mortos, cara. Eles usavam mirra para perfumar cadáveres. Então eles literalmente levaram óleo de embalsamar para um recém-nascido. Então quando eu falo que esperar o motoqueiro abençoado passar, Deus o guarde nas sinaleiras. Se eu digo que eu mergulho na mirra ardente, quer dizer que eu estou sendo sepultado. Ou o meu eu. Não, mas, só que fica em um ponto de interrogação. Não, é justamente, a pessoa tem que entender que ela está se pondo numa posição de morte. Eu estou morrendo para que Cristo viva. Eu mergulho na mirra ardente para que a tua presença aumente. Então o cantor sabia o que estava sendo dito, só que é o meu trabalho como ministro de louvor saber o que ele quis dizer biblicamente. Senão só tô jogando palavra. Isso, e trazer isso pra igreja saber o que ela tá cantando, porque senão ela não vai ter noção do impacto, e talvez ela esteja até mentindo, sem perceber, porque ela não sabe o que quer dizer mergulhar na mirra ardente. Cara, isso que tu tá falando é um negócio muito legal, cara, porque a gente conversa muito sobre algumas coisas, com alguns irmãos específicos que gostam de trocar uma ideia assim que a gente tá trocando. Falando sobre aquela música da Isadora Pompeu, toma as minhas mãos
Eu não preciso dela se não for pra te tocar. É pesado. Cara, isso aí, se tu for pensar detalhe por detalhe, é muito pesado, cara. Tu fala, toma meu coração, tá dizendo, me mata se não for pra te servir. E tu tá cantando isso e realmente tu não sente, tu tá mentindo no altar. Ou lá embaixo se não for no altar, mas pra Deus tu tá mentindo se não for verdade. E outra, eu acho que é pior do que mentir é cantar de forma leviana, sem dar valor ao que tá sendo dito. Entendeu? Falando, por exemplo, nós somos a noiva de Cristo, a igreja, a congregação noiva de Cristo. Sim, agora falando sobre um relacionamento de noivo e noivo. Eu acho que é melhor tu não ouvir um eu te amo da tua noiva do que tu ouvir um eu te amo de mentira. Um eu falso, né? Um eu te amo, tipo, solto. Não tenho o que dizer, te amo. Acho que é melhor tu não ouvir, melhor tu ter um silêncio da tua noiva do que um eu te amo sem base. Tem uma frase que eu gosto muito a respeito de oração, que Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, se a igreja não tem coração, se ela não tem noção do que está sendo cantado, eu até tenho um vídeo no meu perfil que fala sobre a igreja que mente quando ela canta a respeito do tua presença vale mais do que o ouro, do que a fama, do que os prazeres. Mas do que o ouro, que a fama, ok, 99% da igreja não está preocupado com ouro nem com fama. Sim. A fama afeta uma parcela bem pequena da congregação. Mas os prazeres envolvem uma boa comida, envolve uma cama confortável. E de um parênteses aí, que não é os prazeres deste mundo, não é isso que está sendo cantado, né? Fala os prazeres, os meus. Os prazeres, exato. Os meus prazeres. É o prazer que nós estamos tendo aqui de tomar um café recém-passado, de nós estarmos num ambiente, por exemplo, no calor do Rio Grande do Sul, de 42 graus, a gente está num ambiente climatizado, é um prazer. Eu abriria a mão... Eu escolher uma roupa legal, pra mim, é um prazer. Como comprar. Ou, por exemplo, eu tô noivo, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu tenho planejamento de missões, eu estaria disposto a abrir mão daqui a pouco de um chamado missionário na Europa, que é um sonho, um prazer que eu tenho, ou eu conseguiria abrir mão daqui a pouco de ser um ministro de louvor, porque Deus quer que eu seja um professor numa escola infantil. Entende? Ou daqui a pouco Deus quer que eu vá morar com os mendigos na rua e evangelizar eles por 2 anos. Daí eu abriria a mão de estar em uma casa, porque a presença de Deus vale mais. Então, a igreja ela precisa ter a decência, ao meu ver, falando de forma pesada, porque o evangelho é pesado, o evangelho é trágico. Falando de forma trágica, a igreja tem que ter vergonha na cara de pelo menos ter entendimento do que está sendo dito. Sim. A igreja precisa... Eu vejo o crente mais preocupado com a música que canta no Parabéns Pra Você, lá do Rá-Tim-Bum. Sim. Preocupado com o que quer dizer. Não, Rá-Tim-Bum significa isso, não sei o que, isso, seja amaldiçoado. Você já viu que é Coca-Cola, se tu pegar o... Não vou usar o Boticário, porque o Boticário não sei o que patrocinou. Velho, estão mais preocupados com o perfume que estão botando no pescoço, com o desodorante do sovaco, do que com a adoração, eles estão adorando. Com a adoração que está sendo cantada no altar, velho, no púlpito. E tô falando um negócio interessante, porque eu tava pensando, comigo assim, até bom que surgiu o assunto, porque é bom poder falar desta maneira. Eu vejo o povo de Deus muito burro. Porque é o seguinte, eu vi um vídeo ontem, o cara tava ironizando, era uma brincadeira ali no TikTok e tal, mas é um assunto que eu já ouvia falando desde quando eu era pequeno. Bem, pra quem tá ouvindo, né, eu nasci num berço cristão, comecei essa vida de igreja com 8 anos, cantando na igreja, então a gente vê desde cedo muita coisa acontecendo, e eu via desde falar Hellmans, Hell, inferno, menos é homem do inferno. Infernal, só que, cara, isso é uma coisa muito burra, humanamente falando, não tô nem falando da parte espiritual. Porque é alemão. Não é, cara, não é nem por isso. Se tu dividir a palavra em inglês, Hell é inferno, beleza? Só que não é mens de homem, é man. Não é man, é man, é Hellmans. E homem não é man, é man. Então não tem como nem formar a palavra que eles estão dizendo. Cara, tem um estudo que fazia antigamente, tava fazendo sobre a Disney, numa época que não tinha internet. Aqueles eventos. Porque Disney é coisa do inferno, não sei o que. E o cara disse que um repórter e não sei o que. E deu toda uma história lá, pregando em cima disso, coisas da Disney e tal. E se tem alguém que não sabe, toda notícia dos estados lá na América, nos Estados Unidos, tudo que é de matéria, principalmente sair em jornal antigamente, fica arquivado.
para as pessoas poderem acessar. Então tu consegue buscar o nome do repórter, qual foi a matéria, isso. E esse repórter que ele deu essa notícia não existe. Essa notícia nem existe sobre o que ele estava falando. Então isso diz o quanto as pessoas elas têm uma visão assim, o cara fulano de tal tá pregando. Meu Deus. Tudo que ele falar é amém pra minha vida. Caramba. Nem pesquisam, nem dou bola. Né? Não, cara, a Bíblia diz que a gente tem que julgar sim o que está sendo falado. Imagina trazendo pro lado musical, porque a música é uma pregação com instrumental, cara. Isso, e me preocupa a forma que a igreja tem trazido o contraponto como algo chato. Por exemplo, se eu deixo de cantar uma canção, quer ver? Vamos ser transparentes. Eu não concordo com a visão pré-tribulacionista. Para quem isso aqui vai virar assunto do debate crentinho básico e depois do teologia básica, que é uma questão mais teológica mesmo, tá? Mas, basicamente, eu não acredito nessa visão atual, moderna, e é moderna, de que a igreja vai ser arrebatada de repente antes da tribulação. Tá? Eu não consigo ver isso na Bíblia, e realmente não há base bíblica para isso, base coesa bíblica para isso, ok? Então, quando a igreja se depara com um cara como eu, dizendo que aquela canção que fala mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá, eu vou contra essa canção, eles acham que o cara não concorda que a igreja vai ser arrebatada. Brother, seguinte, quase toda heresia, ela é bíblica. Toda heresia é bíblica. Porque se não tem base bíblica, ninguém acredita, tá? Então, a igreja vai ser arrebatada? Sim. Tem na Bíblia a citação sobre algo ser em um piscar de olhos? Sim. Mas é o arrebatamento? Não. Então, quando eu me posiciono dizendo, não dá pra cantar essa música, porque Jesus vai aparecer e todo olho verá. Vai ser como um relâmpago que nasce no Oriente, vai para o Ocidente, todo olho verá. As nações vão se voltar contra ele. E a Bíblia fala que os nossos corpos serão glorificados em um piscar de olhos. Ou seja, eu estou aqui em carne, osso, gordura, pelos, roupa, dente, cabelo, e de repente estou com um corpo semelhante ao que Cristo tinha nos últimos 40 dias na Terra. É isso, em um piscar de olhos a minha carne já não vai ser a carne corruptível, já não vai ser mais a carne adâmica, a carne que veio de Adão. Agora nós temos o corpo que o homem tinha antes do pecado entrar na Terra e que Jesus teve depois que ele saiu da humanidade plena ali na ressurreição. É isso. Então, eu sou chato porque eu não aceito cantar a Bíblia de forma errada. Entende? Então, a igreja ela parece que tem medo, primeiro, de julgar pregadores, de julgar canções, e quando alguém surge, esse cara é o chato. Entende? Esse cara é o chato, sendo que Paulo, ele inclusive manda expulsar do meio da congregação quem traz ensinos assim. Então eu tenho medo da igreja, além de ser burra, ter se tornado uma igreja covarde, e uma igreja que ataca os que tentam defendê-la. Entende? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é assunto, né, do outro podcast. Não é da teologia em si, apesar de não poder ser hipócrita de falar que eu não canto, porque eu amo esse louvor. É bonita, é uma canção. Cara, é aquela questão da música boa. Isso, cara, que música maravilhosa, música cara. É uma música que todo mundo levanta, canta, bate palma, grita e tal. Então, se eu fosse olhar simplesmente como um músico, se eu não tivesse um compromisso com a Bíblia, eu cantaria essa canção sempre. Agora, entrando bastante no assunto que a gente queria falar, que gancho maravilhoso esse gancho. Agora, o contraponto disto é uma música com a letra maravilhosa, uma letra totalmente bíblica com um ponto muito que incomoda como músico, como adorador, como não como um cara que tá voltado com o olhar, meu ver, tá? Depois você fala a tua opinião. Com o meu olhar crítico de música, eu tenho o meu olhar de eu vou botar na sala pra escutar e eu vou me derramar na presença de Deus. Esse Exato. Meu olhar da presença é um olhar que eu boto essa música e eu choro, parece que Deus tá na sala comigo, sentado do meu lado. E tá. Agora, o meu olhar como músico, eu até ouvi o pessoal falando
A gente comentou no nosso grupo de louvor que parece que o cara deixou a bolinha quicar assim, pá, no teclado, assim. Mas é a visão técnica, né, da coisa. E é esse contraponto que a gente tem que ter também de não poder atrapalhar nenhuma coisa, nem outra se atrapalhar. Tipo, o meu lado adorador não atrapalhar o meu lado técnico e eu buscar e nem o meu lado técnico atrapalhar o meu lado adorador. De buscar aquele meio termo, aquela coisa que... Bom, tem uma coisa que me incomoda como o lado técnico aqui, mas eu preciso... Cara, essa música é perfeita, é bíblica, é uma música que traz a presença de Deus. E a minha opinião não importa. E a minha opinião não importa. Exato. É esse ponto que a gente tem que encontrar. A nossa opinião, ela não importa quando Cristo está no centro. Mas quando Cristo está fora do centro, a nossa opinião importa muito. Tá? Sim. Quer ver um exemplo? Eu vejo que, falando de forma técnica, tá? Eu, como adorador, eu tenho que ter liberdade de fluir no espírito. Sim. Mas eu tenho que entender que eu tô com o microfone na mão, cantando à frente de uma determinada quantidade de pessoas, e eu não posso, por exemplo, cantar ou falar ou gritar em línguas ou cantar de forma alta e estridente com o microfone na mesma distância da boca, por exemplo, que eu estaria se eu estivesse sussurrando. Sim. Então, esse é um dilema que os ministros têm, um exemplo bem simples assim a respeito do espiritual e o técnico, tá? Tá, eu sou um adorador, mas eu vou gritar no microfone? Ah, sim. Eu quero gritar no espírito, eu quero fluir, eu quero cantar em línguas, tá? Mas vai edificar a igreja? Ou de repente, tá, vai edificar, mas será que a distância que o microfone tá da minha boca não vai ficar um lixo pra quem tá lá embaixo, não vai atrapalhar? Ah, tipo, falando tecnicamente. Tecnicamente, literalmente. Você tá escutando o som, e o som ficou todo embaralhado, tá ruim. O cara tá na unção, ele tá sentindo, só que ele não percebeu que ele tá com o microfone na mão. Um parênteses aí que tá indo pra um caminho muito legal. Entendeu a questão do técnico do espiritual? Né? E o parênteses que eu quero dar é exatamente isso que um pastor falou sobre... como é que eu vou te dizer? Sobre quando que essa parte atrapalha, mas quando que eu tô disposto a ouvir, porque tem o lado da pessoa que tá lá embaixo. A pessoa, ela tá lá pra adorar, ou ela tá lá simplesmente ver o defeito, ver como que tá a técnica, claro. Porque também a gente tá num mundo que, né, a gente vê muita gente só para detonar, né? Então às vezes tu vê pessoas, tu vê o TikTok, Instagram, é lotado de vídeos que não gravam por causa da música que está sendo cantada, da palavra que está sendo gravam para um meme, gravam para estourar na internet ou gravam para criticar. O cara nem cristão, não sabe nem que a Bíblia ele não tem. Vamos botar uns pingos nos i aqui, né? Maldoso. Sim, maldoso, mas digo assim, não tem o teu lugar de fala. Né? Que hoje, cara, eu vou a partir de hoje, vamos combinar aqui. A partir de hoje, coisa minha, tá? Vamos combinar aqui. Eu vou usar muito isso a partir de hoje. Ah, mas fulano disse, não tem teu lugar de fala, tu não é nem cristão. Isso é. Tu não tem teu lugar de fala. E porque tu não é gay, tu não pode falar. Então tu não é cristão, tu não pode falar, não tem o teu lugar de fala. Perfeito, aqui. Ótimo, acho justo. Vamos botar um nível. Até porque a linha da opinião e do respeito é muito tênue. É muito difícil trabalhar dentro disso. Mas eu entendi o teu ponto e eu vejo assim, ó. Eu entendo que nós somos comunicadores, como ministros, tá? Nós somos comunicadores. Então é minha responsabilidade como a comunicação vai funcionar. Sim. Então, se o guitarrista não está se importando com o volume do solo dele, está atrapalhando o restante, ele não está agindo com amor ao corpo. Sim. Entende? Então acho que assim, ó, a gente precisa funcionar como um organismo. Caso contrário, desce todo mundo... Deixa só o guitarrista. Deixa só o guitarrista fazendo o solo dele, ou só o ministro de louvor. Então, acredito que tenha que ter uma harmonia. Eu gostaria, por causa da minha vertente roqueira, eu gostaria muito de deixar só escutar o cara com o solo. Não, o que eu me refiro é, por exemplo, assim, ó. Ensaiamos... quer ver um exemplo muito... Eu te entendi, mas vai. A música, ela é feita sobre notas, tá? Uhum. E se tu for olhar dentro da teoria musical, o silêncio é uma nota. Sim. Tá? Então eu preciso, como músico, saber que o silêncio fala dentro da música. E eu preciso entender também que, se nós estamos agora falando na questão espiritual, sim. Às vezes a gente vai ensaiar a canção e vai ficar perfeito. E na hora do culto a gente tem que lembrar que a gente está cantando para um Deus
que é soberano e que fala conosco e ministra através de nós e em nós. Para ele, não para nós. Então talvez a melhor adoração que um baixista, um baterista, um guitarrista, um violonista, um cantor pode fazer no culto é não fazer nada. Às vezes o Espírito Santo vai te guiar ao silêncio, vai te mandar largar os instrumentos e descer, e a gente precisa ter sensibilidade e tato para fazer isso. Então, agora voltando ao assunto daquela canção específica, tá? A gente pode falar qual é a música, né? Sim. A canção que é a melhor, a boa parte. Boa parte. Tá? A música é muito boa. Eu até usei o exemplo do bolo de brigadeiro com jiló. Pra mim, essa canção é um bolo de brigadeiro perfeito, e no meio tem um jiló. Eu não gosto... Escondido ali no meio. Não, tá bem no meio. Tá bem no meio. Tá bem no meio. Decorar. Eu não gosto de jiló, eu não acho que o jiló combine. Então, mas o bolo ficou ruim? Não, o bolo não ficou ruim. Só que o que acontece? Eu não gosto de jiló. E daí entra toda aquela questão de como eu vou avaliar essa canção. Primeiro, essa canção é bíblica? Sim, muito. Essa canção exalta Cristo? Sim, totalmente. Essa canção e a outra que é o medley dela, né? As duas, que é o Águas Purificadoras. Quero beber. Perfeito. Então, essa canção é cristocêntrica? Sim. Então, a minha opinião como músico não importa. Se essa canção exalta Cristo e já foi confirmado que quando essa canção é cantada em congregação agrada ao Espírito Santo, quem sou eu para dizer que não é boa? Então eu prefiro comer o jiló com a pra experimentar um bolo maravilhoso e agradando a Deus do que abrir mão disso. Então a gente tem que ter um bom senso. O que não pode jamais é o contrário. Sim. Por a música ser muito boa, ser um bolo de brigadeiro perfeito. Assim, em questão técnica, eu deixar uma canção que não é bíblica, uma questão que não exalta Cristo, uma canção que Cristo não é o centro. Passar, simplesmente porque é gostosa de ouvir. Que nem aquela canção que nós usamos o exemplo do... que a igreja será arrebatada, sim, piscar de olhos. Pô, é uma frase... Caleb, é uma frase, sim, mas é uma frase, é o suficiente pra fazer uma verdade virar uma mentira. Entende? Sim. Por exemplo, se... usando exemplo bíblico, como é que fazem para definir o que... Como é que fizeram, né? Para definir o que é um livro canônico de um livro apócrifo. Eram pequenas frases, detalhes. Um determinado livro errava o nome do rei. Pô, se tava no 1º século, ano tal, no reinado do rei tal, errou o nome do rei, pô. Ou não tá no 1º século, ou errou a data, ou esse cara tá falando de coisa que não entende. Então não é confiável. Então, se para definir o que entra ou não na Bíblia foi usado pequenos detalhes, como é que no que vai ser usado no culto eu não vou dar atenção aos pequenos detalhes? Sim. É aquele negócio, uma meia verdade é uma mentira completa. As heresias geralmente são grandes aglomerados de verdades com uma pequena mentira no meio, que acaba corrompendo todo o restante, entende? Mas vou te falar assim que, cara, os worshipeiros vão surtar. Mas não que eu não goste, eu sou apaixonado por worship, cara. Eu amo. Por um músico, é que a gente nasceu numa época que as músicas eram muito bem elaboradas. Tipo, a gente queria. Borba, cara, meu Deus do céu. A gente nem. Cara, uma coisa mais atual. Não seja atual hoje, era bom em 1912. Mas Asaf Borba em 1911. Mas. Ali, Toque no Altar. O padrão. Toque no Altar. Cara, as músicas do Toque no Altar eram muito difíceis de tocar. Muito difícil de tocar. Era bom de cantar a capela. Tu botava o playback, era maravilhoso, não tinha que tocar uma nota. Agora... O teclado da igreja, que uma tecla não funcionava. É isso, ficar emperrada, né? Se tocasse 4 notas, uma falhava. Cara, tu ensaiava perfeito e sempre saía errado, porque era muito difícil. Cara, o worship é maravilhoso pro músico preguiçoso. E o worship, não é nem só isso, o worship dá liberdade. Pra de repente, claro. Tu parar. Não, que parar. Não, mas imagina... Parar, o worship é totalmente contrário. A vibe do worship é não parar. Tu consegue tocar 7 músicas, uma emendada na outra, com a mesma metragem e o mesmo... Mas o que eu me refiro é que, por exemplo, numa música do Toque no Altar, vamos pegar aquela... A quem tenho eu no céu, além de ti. Essa canção é perfeita, a meu ver, assim, tá? Só que... Eu não posso, por exemplo, o guitarrista desistir de tocar porque tá sentindo a presença de Deus, porque vai azedar todo mundo. Sim. Vai azedar o rolê de todo mundo, entendeu? Mas o worship não, o worship ele te dá liberdade pra tu fluir, todo mundo consegue fluir de uma forma que não atrapalhe um ao outro e que realmente funcione como um organismo. Mas aonde eu quero chegar nesse teu assunto é que, por exemplo, eu... abrindo um pouco mais aqui, compartilho do mesmo pensamento pós-tribulacionista, tá? Mas esse louvor da Jefferson Swearing, né? Mas a igreja, né?
canto muito, mas eu digo que a culpa é do worship. Tu sabe por que a culpa é do worship? Por quê? Porque todo louvor que tu canta, que tu entra na mesma nota dele, com essa metragem, tu consegue encaixar ele o tempo todo, E o cara. BPM, né? Cara, e fica muito bom. É o mesmo tempo de 90% da música worship. Então tu canta, tipo, sei lá... O fogo em teus olhos. Você já puxa depois, cara. Tu puxa, então eu digo... E outra coisa, já entrando, não saindo, mas são vários temas que compõem um tema principal, né? Certeza. A escassez de músicos que tá se tendo, tu vê um clipe lançado worship atualmente... O baixista faz umas notas no teclado e volta pra tocar baixo. Ele com o baixo na mão, já vi várias vezes com o baixo na mão. Ele vai lá, faz umas notinhas na introdução. Bota... Quando o baterista marca, ele toca o pad e vai pro baixo. Uhum. Então tu já não tem o tecladista ali. Eu vi um vídeo que eu me apaixonei, que é do... não vou lembrar agora, mas é um vídeo, é um dueto com a Aline Barros com o... Eu não vou lembrar. Não é com o Baruch? Não. É o que fez a música do Super-Homem, do X-Men. Quê? Cara, é uma música muito boa de mostrar depois, é um assunto muito legal. Mas eu esqueci o nome dele. Ai, cara, eu não vou lembrar agora, não vou ficar tomando tempo. Mas ele fez um dueto com a Aline Barros. E essa música tem instrumento, cara, tem trompete, tem um monte de coisa, tá? E é legal porque eles trouxeram pessoas com deficiência pra tocar cada instrumento. Então, tipo, tu tinha um cara lá, sei lá, que tocava bateria, mas não mexia os pés, sabe? Umas coisas assim, entendeu? O cara aleijado tocava uma bateria e tocava melhor que os caras que tem. Um cara que não tinha braço tocando guitarra com os pés, cara. Meu Deus. Então, tu ter um cuidado de trazer pessoas boas. Claro, falando na parte da deficiência, porque mostrando que mesmo pessoa deficiente, ela pode chegar muito mais lá que outras pessoas, dedicação, né? Dedicação. Agora, o interessante é que tu vê dois extremos. Um lado que nasceu numa época que nem a nossa, que tem um cuidado de trazer um instrumental completo. Cara, eu tive o prazer de participar também quando eu morei no Espírito Santo, era Assembleia de Deus, mas uma Assembleia de Deus já um pouco mais moderna, e tinha uma orquestra e uma visão dessa, e o início do grupo de louvor, sabe, que é início de grupo de louvor, com banda, com coisa, mas tinha orquestra, e então, tipo, é de uma época que tem todo um cuidado de ter todos os instrumentos, ser tocado direitinho. Daí tu vê, hoje em dia o cara liga um pad, bota uma guitarrinha de leve de fundo. O cara não tem nem solo de guitarra mais nas músicas. Então eu acho é um estilo, mas eu acho na minha opinião, Vinícius, eu acho um pouco um descaso, porque tu não mostra muito. É o que a gente volta ao que a gente estava comentando no início, cara. Eu não mostro excelência. Se eu boto um baixista a tocar uma introduçãozinha de teclado, ligar um pad e voltar pro baixo, eu não tô mostrando excelência. Exato. É gambiarra. É gambiarra, certinho. Eu acho que o exemplo perfeito é quando Deus fala, eu não quero mentir, mas eu acho que é em Ezequiel, que ele fala, vocês, falando no gauchê, se Deus fosse gaúcho, vocês estão me trazendo cordeiros cegos, velho, pra sacrificar no templo. Vocês estão pegando ovelhas mancas pra sacrificar no templo. Cadê a perfeição? Lembra que eu pedia pra cuidar por 14 dias? Lembra que eu pedia pra separar no 10º dia, no 20º dia sacrificar? Pô, vocês estão trazendo qualquer porcaria, animais manchados, animais malhados, animais com máculas, doentes, cegos, pra sacrificar. Então eu acho que hoje, salvo algumas exceções, por exemplo, eu falo com segurança, assim, das pessoas que eu admiro. Eu não conheço muitos, tá? Vocês provavelmente vão trazer muito mais exemplos do que eu tenho. Mas, por exemplo, o Alessandro Vilas Boas, eu tive a honra de estar no lugar onde ele ministrou, o Morada também. Então, eu vejo assim, são pessoas que dentro do worship trazem primor. Sim. Eles conseguem abrir a Bíblia e identificar o que está sendo falado, qual a referência e por quê. Entende? Então, tu vê ali que não vai ter heresia. Entende? Talvez tenha, porque pessoas erram. Né? Tudo bem, acontece. Mas não é algo que foi ignorado, é algo que simplesmente aconteceu. Beleza, tudo bem. Sim. Mas são pessoas que têm primor, eles escolhem um bom timbre. Eu não gosto do timbre da voz do Alessandro, mas aí é muito gosto particular. Gosto particular. Mas eu não gosto do timbre, mas eu amo ele ministrando.
eu amo ouvi-lo apesar de, entende? Então, eu vejo que existem algumas salvas exceções que buscam a perfeição dentro da simplicidade. Sim. Entende? É o esquema, eu sempre dou esse exemplo porque pra mim é o melhor exemplo que existe. É a caneta Bic. É o básico bem feito. É que senão vira marreco, vira o pato. O pato, ele nada, ele voa e ele não faz nada bom. Corre e não faz nada bem. Não faz nada bem. Ele não é um ótimo nadador, não voa direito e não corre bem, corre todo desengonçado. Então, eu acho que a melhor forma de blindar agora, talvez caminhando pro final desse assunto, a melhor forma de resolver essa situação dentro das igrejas é Bíblia. Quando o músico ele tem conhecimento bíblico, instrução bíblica e uma vida devocional de contato direto e constante com o Espírito Santo, ele vai, além de conseguir filtrar melhor as canções que são cantadas, ele vai conseguir fluir de forma espontânea, porque ele tem base bíblica para fazer, e também ele vai ser instruído com relação a primor, porque a Bíblia fala sobre excelência. Então ele não vai agir de uma determinada forma, ele vai se policiar à luz das escrituras para fazer, agir, falar, cantar, andar ou parar ou voltar, entende? Porque eu vejo que além da negligência de pastores de sabe tocar assim, sobe pra cá, vamos fazer parte. O Ministério de Louvor acabou virando, alguns xarope vão me xingar por falar de Ministério de Louvor, né? Mas usa a banda como uma forma de trazer pessoas pra dentro da igreja pra fazer fixar, aquele ali tá pra sair da igreja, ou aquele ali chegou agora, vamos incluir. É linha de frente. Tem gente que gosta de chamar um músico de levita, eu sou contrário, mas usando essa analogia, cara, a galera que trazia adoração no templo, eles ficavam na linha de frente da guerra. E boa parte da batalha era vencida assim. Então, dentro do mundo espiritual, a hora que o pregador chega pra pregar, o demônio que tinha que sair já saiu, a pombagira que tinha que gritar já gritou, o Exu que tinha que bater os pés e sair correndo já saiu, o depressivo já chorou, o cara que não perdoava já perdoou. Então, o mover espiritual acontece durante a adoração. Então, tu botar os teus pés na igreja já tem que ser diferente. Isso, exato. O ambiente tem que ser diferente. Preparado, tem que ter uma exigência do ministro. O ministro ele tem que ser cobrado. Aí eu tenho que abrir um parênteses bem legal, porque tu entrou num assunto de igreja muito legal, cara, e eu não posso deixar de falar, porque isso me impactou muito na igreja que eu tô. Eu faço parte da igreja Avivamento é o Templo do Espírito Santo, é a igreja do pastor Rodrigo René. E eu preciso dar vamos dizer assim, fazer um agradecimento a Deus por ter colocado o pastor Rodrigo na minha vida, porque isso me impactou. Uma reunião que eu fui de obreiros, e ele disse, gente, a gente tá precisando de obreiros, né, aqui nas funções tal, tá aberto, quem quiser, vamos trocar uma ideia ali, tu fala comigo depois, eu gostaria de ir pra cá, pra lá, pra cá, a gente vai trocar uma ideia, ver, mas o grupo de louvor, ele não tá aberto. E futuramente eu entendi que ele só colocava alguém pro grupo de louvor quando Deus falava com ele. Porque o altar é uma coisa muito... Cara, não é qualquer coisa pra estar ali. Eu vi isso muito, que eram experiências que eu nunca tive. Porque vindo de um berço de assembleia onde... Claro, tinha partes boas, mas tu via muito que o show tem que continuar. Isso. Então vem que o show tem que continuar. Não é assim, cara. Exato. Não é assim, qualquer um subir ali pra falar qualquer uma coisa. Oportunidade. Tal pessoa veio nos visitar, vai trazer um louvor. Cara, não é assim. De onde é que ele é? Qual que é a vida dele? O que ele faz? Tu conhece a pessoa? Que música ele vai cantar? Que música ele vai cantar? Será que o cara do piano conhece? Será que não vai trazer um constrangimento pra toda a igreja? Será que a igreja vai fluir? Será que não vai ficar chato, feio? Eu acho que a igreja ela também tem que ter uma questão estética, só que tem que ter equilíbrio na estética. Por exemplo, questões estéticas. Eu não vou trazer uma música que não foi bem ensaiada, porque vai ficar feio. Vai ficar feio pra igreja? Não, vai ficar feio pra Deus. Entendeu? Diga-se de passagem que como músico já fizemos muito. Fizemos muito. E a gente, cara, é vergonha de achar que tá estouradaço. Vamos céu, trazer, meu, não tá. Cara, então, eu acho assim, o equilíbrio nessa questão da estética, tá? A gente tem que chegar num lugar onde, num lugar eu me refiro em um tempo, em um ambiente
congregacional, sim. onde os músicos sejam humildes de admitir que não tem capacidade de fazer algo. Sim. Não por eu não quero fazer porque eu não gosto. Não, mas tipo assim, cara, eu não vou conseguir dar o melhor pra Deus nisso. Talvez seja melhor hoje eu não cantar. Cara, isso é demais. Talvez hoje seja... olha só, eu acho que na música original tem esse solo, mas eu não tenho capacidade de fazer tão bem, eu não vou fazer. Aí tu fala uma coisa... Entende? Top. Nessa parte no original, o cantor, ele oitava, ele canta num tom mais alto. Mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Vai ficar feio. Tem como eu não fazer, ou vou fazer o meu melhor de outra forma? Cara, a gente lá no louvor, a gente... Normalmente quando chega uma música, a gente analisa, cara, vamos conseguir? Eu acho muito tri, porque o nosso guitarrista, ele ministra e é o nosso líder do louvor. Uhum. E a última música do Único, tinha uma parte ali que tinha guitarra, cara, ele disse, cara, a gente precisa tocar essa música, tá top, mas eu não vou conseguir fazer essa parte, o teclado pode fazer. Uhum. Cara, isso é top, porque tipo, eu não vou dar o meu... Cara, eu vou estudar pra um dia chegar lá, um exemplo, qualquer música eu vou, mas nesse momento eu não consigo fazer. Vamos botar de algum outro jeito? O demo vai ficar legal, beleza, só que eu não consigo. Sim. Por que eu vou tocar uma coisa meia boca? Se Exato. que nem tu falou, a adoração é pra Deus, eu tô lá, não tô pra tocar pras pessoas, Exato. pra cantar pras pessoas. Exato. E se eu tenho que dar o meu melhor e eu não estou dando e vai sair feio, é melhor fazer de outra forma. Sim. É uma coisa muito legal de que até o nosso líder, ele coloca muito em pauta, que é, vamos ambientalizar essa música para nossa realidade. Eu não preciso trazer, por exemplo, a mesma ministração da pessoa para cá. Eu não preciso trazer cara, eu posso, essa letra que não tá legal, a gente pode só trocar essa frase que não tem nada a ver, uma outra frase que encaixa melhor na métrica da música. Cara, não tem problema nenhum de fazer isso. Isso é excelência. Uhum. Eu acho que falta muito isso. A gente escutar uma música e dizer, cara, esse louvor aqui, tem uma coisa que tá me incomodando. Vamos trocar essa frase aqui porque vai ficar melhor, vai ficar perfeito. Cara, a igreja compra. Perfeito. A partir do momento que tu canta com a igreja, ela absorve aquela letra, a igreja compra. Exato. É aquele lance, tem um episódio do Pica-Pau muito bom que o Zé Curubu se faz de bebê. Ele finge que é um neném. Daí tem uma hora que o Pica-Pau, ele olha assim, ele roubando comida na geladeira. O neném não é neném. Tipo assim, a gente tem que ter maturidade de olhar, cara, esse louvor não é louvor. Essa adoração não é adoração. Essa ministração não é ministração. Mas só trazendo, por exemplo, assim, ó, como que, falando como ministro de louvor, tá? A gente tem que conseguir doutrinar. E falando de doutrina, não de costume, de doutrina. Por exemplo, eu estou hoje congregando na Lagoinha, tá? Será que os membros, a membresia da Igreja Lagoinha resistiria a um mês de cultos de domingo apenas com violão e voz? Sim. Será que o número de membros, o número de pessoas frequentantes ao culto permaneceria o mesmo ou diminuiria? Se de repente fosse um mês de cultos com as luzes acesas, ou um mês de culto sem bateria, ou um mês de culto sem o telão, o motivo que tu tá indo. O que é o elemento chave? Qual é o elemento que fixa as pessoas ali dentro? Por que as pessoas estão indo? Será que se por um mês não tivesse sistema de som e fosse só música acústica, o número de membros permaneceria o mesmo? Sim. E eu tenho medo de os pastores terem medo de testar a igreja deles. Sim. Eu tenho medo dos ministros de louvor terem medo de repente falar: ô brother, olha só, tu tá em pecado, irmão, desce. Mas eu sou um ministro. Azar o teu que tu é um ministro, brother. Sim. Desce, tu tá doente. E não é por uma rusga, não é por uma birra, não é porque tu não gosta do cara. Não, eu não posso deixar esse cara morrer e matar o resto. Eu preciso disciplinar e curar ele. Às vezes o cara só tá doente, às vezes o cara só tá cansado. Olha só, eu sei que tu é o cara que mais movimenta, que tem uma estética de que a gente depende de ti, mas a gente não depende de ti, tá? Senta, sai. Sim, às vezes a visão de ver que até, como é que eu vou te dizer, tu tá precisando receber um pouco. Isso, se alimentar. Tu tá trabalhando muito, tu precisa se alimentar, não puxando pro meio assado, porque cada um congrega numa igreja diferente. Isso. E quem tá escutando... Um grupo diferente. Um grupo de igreja mesmo, mas tipo, quem tá escutando também congrega em lugares diferentes. Mas é muito bonito de tu escutar. Só contextualizar antes de eu falar,
Eu atualmente estou trabalhando na igreja, mas eu trabalhava no mercado. E quem trabalha no mercado ou já trabalhou, sabe que segunda feriado tu trabalha do dia 1 de janeiro até o último dia de dezembro. Trabalha o pessoal que tá tirando férias está trabalhando. Sim. E daí o que acontece? Normalmente, no dia 2 dias a gente folgava, que era no dia do Natal e no dia 1º do ano. Então é o dia que o pessoal normalmente tira férias, final do ano, e tudo, é o dia que eu podia ir na igreja. Tipo, não que os outros dias não podia, mas é um dia que era garantido que eu sempre poderia estar. Então acaba fazendo louvor quando o pessoal tá de férias e tudo. E tu ouvir das pessoas, só tu e um teclado, ou só tu e um violão, sem bateria, sem nada. E tu ouvir das pessoas chegando perto do final do ano, e tu vê assim, tu vai estar lá, né? Sim, é uma expectativa. Aquela presença que te acompanha, aquela coisa, sabe? Tu ouve expectativa. Isso, é um sinal de que a igreja em si, ela não tá por causa de um instrumental completo, uma banda, um ambiente, ela tá pela presença. Sim, perfeito. Isso, cara, é uma coisa que graças a Deus, a gente não tem problema nenhum. Toda igreja é cheia de defeitos. Sim. Tem seus defeitos em qualquer área. Se eu for buscar defeito, tu vai achar. Agora, é muito bom de ouvir isso, porque de ouvir pessoas que chegam assim, cara, eu tava escutando louvor e quando eu vi, meu braço não tava mais doendo, sabe? Essas coisas assim, de escutar, diz, cara, o pastor não teve o trabalho nem de erguer a mão pra orar. As pessoas estão já chorando ali. Então o motivo não é o que o pastor vai falar, o que eu vou cantar. A nota que eu vou fazer, que é toda bem embolada, com os dedos tudo embolado no violão. Aranha. Não é. É Deus. E daí tu vê que quando as pessoas estão para buscar, a gente comentou isso também sobre hoje no culto de tarde, sobre estar no mesmo espírito, que seria muito bom tu chegar num ambiente em que todas as pessoas que estão assistindo o culto, elas estão no mesmo espírito. O ambiente ia ser diferente. Mas a gente vê que uns vão realmente para adorar a Deus, outros vão para ver defeito, outros vão para tirar fotos, outros vão para gravar selfie porque a igreja tem um quadro legal lá para tirar, instagramável, entendeu? Tipo, e tu vê que não é. Mas a grande parte da igreja tem que estar lá para adorar. E é o que tu falou, quando tu vê se a igreja tá lá para adorar ou não, quando tu tem um desfalque no louvor, quando não é o pastor que vai pregar, é um outro irmão que ele não pôde vir, ele botou um irmão para pregar, o pessoal vai ou não. Sim, tipo assim, falando muito da Lagoinha, eu sempre busco falar do meio que eu tô, tá? Sim. Eu vejo que a Lagoinha ela tem um propósito muito evangelístico, então ela tem essa questão de ser espetacular, tem que ser um espetáculo, tá? Brilhar os olhos, né? Sim. Só que eu sou crente velho, entendeu? Eu sou crente velho, calejado, já tenho cicatriz de batalha e tal. Então eu vejo que pra mim não é o melhor lugar. Sim. Mas ela cumpre um propósito no reino perfeito, que é quebrar estereótipo. Que crente é chato, crente é xarope, crente é não sei o que, e não tem estilo, e crente é quadrado. Não, daí o mundano chega ali e se depara com uma nova forma de fazer. Tá, eu entendo que tem propósitos. O problema é, a meu ver, em qualquer lugar, é quando tu cria uma liturgia que não existe na Bíblia. Sim. Tu cria uma forma de fazer o culto e tu não consegue fazer diferente. Porque se tu não consegue fazer diferente, é sinal de que não é mais o Espírito Santo guiando. Sim. Não tô dizendo que isso não acontece no meio onde eu tô. Acontece muito sim. Era pra ser tal forma na programação e foi diferente. Ou de repente... Mas existem coisas, eu já vim de outros ministérios, outras igrejas, em que não podia interromper o ritmo natural do culto. Cara, demais. O Espírito Santo mandava, para de cantar e começa a pregar logo. Não, mas tem um ritmo, tem que cantar 5 músicas, daí tem a administração da oferta. Daí canta mais um louvor agitado pro pessoal não perceber que tá dando dinheiro. Claro, o pessoal tem que estar alegre. Pra ninguém perceber que tá largando dinheiro no gasoil. Vamos abrir o culto, o irmãozinho tá com oportunidade de 2 louvores toda semana. Cumprimenta o irmãozinho do lado, e não sei, olha pro irmão que tá do lado e fala, pega a maior nota na bolsa e tal, e daí começa a pregar, mas o Espírito Santo queria que cantasse um louvor e pregasse. Não, o pastor não consegue pregar fora do ritmo de culto. Então, eu tenho medo de qualquer liturgia engessada, tá? E
a gente acabou... Parece que a gente fugiu do assunto, a gente tá falando sobre música e adoração. Quando a liturgia é muito engessada, é muito mais cabível a música e não a adoração. Porque quando tu adora, tu traz Cristo pro centro, tu é sujeito a Cristo e não o contrário. Sim. Então, se Cristo é o centro, logo tu tem liberdade. Quando há liberdade, o homem apenas se submete à vontade do Espírito Santo. Então a pregação pode ter 15 minutos ou 3 horas e a igreja vai estar feliz com isso. Sim, sim. O ministro pode, de repente, mandar todos os músicos descerem e ficar só ele cantarolando deitado no chão e vai estar feliz porque não é sobre mim, não é sobre ti, não é sobre a irmã Teresa, não é sobre o irmão não sei o que dá o dízimo mais alto ou sobre o irmãozinho que tem mais conhecimento bíblico, não é sobre nós, é sobre Cristo. Sim. Então a igreja vai ter maturidade de viver o evangelho de forma livre, e não é o livre de fazer o que quer, mas é o livre para fazer o que o Espírito Santo tá mandando fazer. Bah, demais, e tu vê, eu entrou num ponto muito legal, que me teve umas lembranças agora, porque eu nasci numa assembleia em que botar calção e camisa de física, tu tinha um lugar no inferno. Sim, cara, um lugar bem quente, já que tu tá de bermudinha, vai pro lugar mais quente. E no inferno não tem ar-condicionado, não é assim. Não, e daí, esse ponto assim de jogar bola ser errado, porque na época bola era um ovo do demônio, né? O ovo não entenda errado, é o ovo mesmo. Sim, cara, ninguém joga bola de jeans e blazer. Não, sim. Era o antro. Parece que os demônios, quando eles saíam das pessoas, eles entravam na bola de futebol. Até descobrirem que o futebol, depois do culto, ajudava a unir a igreja. Isso. Daí virou santo. E daí tem esse contraponto, né, da igreja com toda essa liturgia. Era assim, sempre assim. Tu abria, o irmão dava a palavra introdutória, aí tinha o louvor da harpa, 2 hinos da harpa, aí o irmão orava de novo. Aí tinha o horário da oferta, o irmão cantava mais um hino especial, daí especial, esse é um playback, alguma coisa, entendeu? Que ninguém ensaiou. Ou a banda, né, tocava 2 louvores, e daí antes do pastor orar, era alguém que orava para o pastor entrar para pregar, ou quem ia pregar, e o pastor pregava. Nunca saía disso. E tinha um que fazer o encerramento. Isso. É a oração final, né? Só para agradecer, irmão, agradece aqui para nós, vem aqui eu fazer a oração final. Era sempre isso. Aqui na igreja que eu tô, tu via o pessoal mais antigo com o olho regalado quando acontecia, por exemplo, o pastor pegava o microfone, meu pastor atual, pegava o microfone e dizia assim, que Deus mandou ele orar por curas. E ele dizia pro grupo de louvor não parar de tocar. E o pessoal ficava esperando uma palavra. Com o olho regalado, ele disse, cara, eu não posso parar esse ambiente, porque Deus, o Espírito Santo tá me mandando orar por cura. Enquanto eu não orar pela última pessoa, eu não vou pegar na Bíblia pra orar e cortar esse momento, porque tem que ter uma regra, tá ligado? Eu via muito isso. Perfeito. E não. E ele dizia, não parem de tocar, e ele ia orar. Pronto, cara. E isso traz muito, remete muito à soberania de Deus, que é um assunto teológico, a gente vai falar sobre esse outro tema. Mas, por exemplo, assim, assim como a salvação, o homem não tem parte na salvação, na minha visão, tá? Sim. O culto, ele é guiado pelo Espírito Santo para ele mesmo. Sim. Então é impressionante como se tu for olhar atentamente, o homem nem no culto tem parte. Sim. Então, cara, tudo que o homem tenta botar a mão dá ruim. Tudo até tem um louvor que fala, né? E tudo vem de ti e tudo é para ti. Para ti, glória. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, o louvor é de quem? Entendeu? É para Deus. E é por meio do Espírito Santo que caiu no coração do compositor. Então pensa, o Espírito Santo te diz como quer ser adorado. Ele te dá as palavras para adorar, ele te dá as ferramentas para adorar, o momento, o timbre, o tom, tudo, para no final ele ser adorado através do que ele te deu. Então qual é o teu trabalho? O teu trabalho é só estar sensível. E muitas vezes ele usa cara, isso é muito engraçado, porque muitas vezes ele usa o pregador pra te dar umas milagres, assim, de algumas ênfases, assim, e o cara toca, sei lá, um negócio fala de libertação, o cara tá em outro ambiente, tu tá de toda a parada.
E daí Exato. tu, cara, o Espírito Santo tá usando ou alguém que tá pregando ele pra dar umas Exato. palavras pra te ligar, cara, canta sobre isso. Esse é o ambiente. O ambiente é de cura. É um ambiente de cura, uma nuvem, que a gente costuma falar, uma nuvem, né? Cara, então por que tu vai cantar uma outra coisa? Sabe por que tu vai tocar uma música agitada num momento que não é de música agitada? Quando bem de grosso modo, né? Por que tu vai tocar uma música que não é desse ambiente? Cara, o cara às vezes abre, imagina, ele abre, isso é uma coisa que me incomoda. Uma abertura de culto com um cara assim que parecia uma pregação, assim, aquela abertura de culto que tu já tá chorando na introdução. E daí muda o ambiente. Cara, e muda o ambiente na hora. Qualquer pessoa fala alguma coisa que muda o ambiente na hora, ou toca alguma coisa, né? A gente como músico, a gente não pode perder essa essência, falando da música. A gente não pode, tem que ter a sensibilidade de saber em que ambiente que eu tô tendo nesse momento e que músicas eu tenho para esse ambiente. Perfeito. Uma forma muito simples assim de elucidar o que é a adoração. Talvez as pessoas não entendam, tá? Vou trazer um exemplo bem atual do que não é, um exemplo bem antigo do que é, tá? Atualmente tem uma canção que funciona, gente. Eu não tô dizendo que não funciona no culto, só que a gente tem que entender o que é o funcionar. Sim. Funciona como agitação pro culto? Funciona como uma comoção? Funciona, tá? O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Meu, se eu cantar essa música e no meio eu falar Milena, o fogo em teus olhos, uma música romântica, fez né? eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, eu esqueci todos os outros amores, eu tô apaixonado por ti, Milena. Se botar um ritmozinho botar de sertanejo... Se o latino cantar essa música, funciona pro latino. Se a Ludmilla pegar essa música e cantar no show dela, vai funcionar com a Ludmilla. Ninguém vai nem saber que é sobre Cristo. Entendeu? Sabe aquela música? Você é a escada na janela. Isso. O cara deu um testemunho dizendo que ele escreveu pra Jesus. Sim. E foi tão usada fora da igreja que hoje é uma música romântica. Porque não fala Jesus na música, tá? Agora... Funciona, mas o que é funcionar? Funciona em qualquer lugar? Quer ver uma música que não funciona em qualquer lugar porque ela foi feita pra Deus? Tu és soberano sobre a terra. Conhece essa? Não conheço. Antigona. Mentira. Olha a letra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Cara, tá exaltando a Deus no céu, na terra. Tudo que existe, olha a música, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Cara, tá falando pra Deus, é com Deus. É o homem falando com Deus sobre o quê? Sobre o que eu quero? Não. Sobre o que eu fiz? Não. Sobre a minha vontade? Não. Sobre as minhas dores? Não. Sobre a minha tristeza? Sobre a minha depressão? Sobre os meus amores? Sobre meus sonhos? Não. Tá falando com Deus sobre Deus. Cara, isso é exaltar, isso é adoração. Adoração é falar com Deus a respeito de Deus. Deus é o cara que mais quer ouvir falar dele mesmo. Ele sabe da tua dor. Ele fala, nós devemos levar a Deus as nossas súplicas, as nossas dores, sim. Mas Jesus também falou, velho, pra que tu vai gastar tempo falando sobre comida, o que vestir, o que morar? As aves do céu têm o que comer. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Não falta alimento para as aves. E tu tá preocupado com isso, velho? Vai adorar a Deus. Vai exaltar o nome dele. Não te preocupa, entendeu? Tu deu um exemplo antigo, agora vou dar um exemplo novo que pra mim é muito difícil. Até queria se algum dia, vou falar bem baixinho aqui perto, se algum dia o pessoal do Morada escutar esse podcast... Brunão, patrocina lá. Cara, eu queria agradecer muito a Deus a vida de vocês, cara. Porque eu até sei qual música vai ser. Cara, eu não consigo, é muito difícil pra mim não conseguir abrir. Tem que abrir um culto. Não conseguir abrir o culto. Tudo está preparado. Cara, meu Deus, eu boto o pé no talo. Eu também. Cara, que louvor maravilhoso. Os filhos. Vá demais. Cara, tu entra no... Só tu és santo, cara. Cara, isso é adoração pura. Isso. Depois tu diz, cara, que tu não consegue sair daqui. E tu tá falando com Deus. Tu tá falando pra Deus. Não é sobre Deus. Tu tá falando pra Deus. Teu é o reino, tu é a glória pra sempre. Quer ver uma forma que eu vejo muito simples até de... Claro, se o idioma da língua portuguesa for respeitado, né? Sobre o tua e sua. Sim. Se tu fala sua, tu tá falando pra alguém sobre outra pessoa.
tá? Digamos, eu estou falando de Jesus pra ti. Então, Vini, Jesus é um cara que a sua presença é maravilhosa. Outra coisa é falar, Jesus, a tua presença é maravilhosa. Pra ele, né? Tu tá falando pra ele, sobre ele. Então, teu é o reino, a glória pra sempre. Cara, então, pra mim é muito simples definir. Cara, tá falando com Deus, sobre Deus e pra Deus? Sim, perfeito. E usando Bíblia ainda, meu Deus do céu, fechou todas. E, cara, é muito bom, porque o pessoal do louvor, às vezes tipo, como eu tenho algumas limitações no teclado, porque, tipo, eu toco violão desde sempre. Toca só com pé de galinha. Pé de galinha. Pé de galinha. Então, cara, na mão direita eu tenho uma dificuldade por causa que eu arrebentei eu era açougueiro e eu arrebentei o meu dedo na serra, então estourou o tendão. A dificuldade ainda tem. O inimigo se levantou. E daí o que acontece? Eu tenho uma dificuldade e eu treino muito, só que eu não tinha tempo pra treinar. Hoje eu tenho, graças a Deus agora eu tô tendo tempo pra treinar mais o teclado, mas eu não tinha. Então o que acontece? Chega lá, muitas vezes eu não, Vini, ministra hoje, mete teus repertório. Escolhe o repertório, teus médios, e a gente vai atrás, não tem problema. Vai lá. E daí eu dava ideia desse medley do Só Tu É Santo, e cara, ele vai até o final. Até o final. E a igreja, ela, eu digo, compra a ideia porque o pessoal se derrama, entende o propósito da música. É uma música simples, teologicamente falando. Cara, simples. Tu fala que só tu é santo. Tu fica, às vezes, cantando isso meia hora. Eu sou meio contrário. Uou, isso Mas a música é maravilhosa. A música é maravilhosa. E daí, eu particularmente gosto do medley do que da música do Só Tu É Santo. Gosto do medley porque o medley tem o rarará do nosso querido, né? Alezinho. E é muito bom porque ele entra numas coisas muito boas, cara. Aquela música do Theo Rubia também, que ele tava fazendo um pouquinho. Aquela do... Tem fogo nos olhos, que ele canta com o Theo Rubia. Cara, quando ele entra e começa a ministrar... Cara, ele canta totalmente diferente, que parece que ele tá todo errado, mas não é. É que o jeito dele cantar é diferente. Só que, cara, é tão bom. Ele sintetiza o que a música quer dizer. Isso. Ele transmite, ele vive, ele incorpora. Usando não um termo espiritual, mas ele incorpora o que está sendo dito. Isso fica tão fácil de tu se conectar, porque eu ouvi a primeira vez ele cantando, o Theo Rubia, só a original, e eu ouvi o Theo Rubia com ele. Com o Deus Luz, cara, é muito diferente. É quem tá fazendo. Ele traz, eu tenho uma opinião particular, mas eu não vou, sobre o Theo Rubia, mas não vou explanar aqui. Mas eu digo assim, as letras são muito boas, mas das músicas, às vezes não. Só que quando ele entra, ele consegue, que nem tu falou, ele consegue trazer o que realmente a letra tá dizendo. E são poucas pessoas que conseguem me dar esse estalo, entendeu? Virar que nem o Pablo Marçal faz, instalar esse drive. Não, mas deixa eu te dizer aqui, uma forma que eu vejo muito, que a gente tem que ter sabedoria na hora de avaliar, tá? Quando o assunto é Bíblia, lembra da Bíblia narrada, o áudio Bíblia do Cid Moreira? Sim, cara realmente é todo CDs. Impossível alguém ouvir a Bíblia áudio Bíblia do Cid Moreira e não acreditar que aquele cara é crente, meu. Pois é. A forma que o Cid Moreira traz a Bíblia é poderosa, por quê? Porque é a Bíblia, brother. Cara, por muitos anos eu achei que aquela lá era a voz de Deus. É a Bíblia. Não, por muitos anos eu achei que Deus tinha a voz do Cid Moreira. Eu nunca entendi como que o Morgan Freeman não era dublado pelo Cid Moreira. Porque o Morgan Freeman é a cara de Deus e o Cid Moreira tem a voz de Deus, brother, entendeu? Então, só que é a Bíblia. Então, se só tem Bíblia, qualquer Zé Ruela é empoderado se só traz Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse, né? No último dia, o que ele fala? Alguns virão Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, não, em teu nome. Então o nome de Jesus tem poder por si só. Mas a diferença é quando tu pega um cara que é ungido, o Ale Vilas Boas, Alessandro, pastor, ou o Fernandinho, brother, aquele cara carrega uma presença. Daí quando tu pega o cara que carrega a presença, que entende a presença e tem um chamado, e tu pega esse cara e bota ele pra falar apenas Bíblia, brother. E eu vou te falar, a experiência até é um agradecimento pelo pessoal de Nova Santa Rita. A prefeitura ali conseguiu
organizar o pessoal das igrejas ali, organizar com a prefeitura tudo direitinho e trazer o Fernandinho pra cá no evento. Ele tomou meu cappuccino, eu servi cappuccino pro Fernandinho, hein? Foi uma prévia. E cara, que homem de Deus, meu. Que cara que ele carrega uma presença sozinho. Ele abre a boca, parece solta rajada, assim. E dá pra ver temor no que ele fala. E é uma coisa assim que muita gente acha que não acompanha. Mas, cara, ele toca um rockzão pesado e tu sente Deus. No rockzão pesado tu pulando, cara. Exato. Então é uma coisa assim que poucos têm. A gente falou do Vilas Boas, de poucos, cara, que consegue transformar. E tu, do início ao fim, tu sente Deus nos louvores que a gente tá acostumado com Uma Nova História, sabe? Que em 1214 era maravilhoso escutar. E tu toca hoje e é maravilhoso escutar igual. E até um louvor que tu pula. E ele tá com uma guitarra lá, da banda dele, uma guitarra com um efeito mega pesado. E tu tá sentindo Deus, meu. Tu tá entregando até o teu pulo pra Deus. Isso é muito nítido, por exemplo, quando tu pega uma música da gringa e traz pro Brasil, tá? Pro brasileiro, eu ia dizer, pro Brasil, tá? Por que tem versões de músicas da gringa que funcionam dependendo do cantor brasileiro e não funcionam em outros? Porque importa quem tá fazendo. Sim. É importante quem tá fazendo. Por que vamos ao exemplo. Por que tem músicas da Hillsong que são cover que nunca funciona? O cantor brasileiro pegou a música e fez a mesma versão em português e o outro só regravou. Um funcionou e o outro não. É os mesmos acordes, é a mesma música, a mesma tradução, o mesmo tom, o mesmo timbre, a mesma administração, só que um funcionou e o outro não. É preferência minha? Não é, cara, porque um carrega. Aí eu vou te dar um exemplo antigo disso, de trazer as músicas da Hillsong. Tu pode, de repente, discordar de mim, mas foi a primeira experiência que eu tive de pessoas trazendo a música americana pro Brasil. Oceans? Não, muito mais antigo. E fazendo, diga-se de passagem, um CD inteiro só de músicas trazidas da Hillsong. E funcionava muito bem. Aline Barros, cara. Perfeito. Então, cara, e funciona muito bem. Aline Barros, se tu estiver escutando esse podcast, te amo. Maravilhoso, te amo. Eu oro por ti. Muito. Fora que o testemunho dela é sensacional, né? Sim. Mas daí é outro podcast. Daí, funcionava muito bem. Desde a parte técnica da métrica da música ser a mesma, encaixar, isso funciona também. Porque tu estudar como funciona e que palavras tu vai botar no final de cada música pra lembrar a original ou encaixar na métrica. E o que a música quer dizer. O que a música quer dizer. Porque ela traz isso muito bem. Até as músicas agitadas, aquele Tudo é Teu, do Take It All, cara, se tu olhar a versão original em inglês e a versão dela, só troca as palavras. A mesma coisa. Exato. Porque ela tem uma responsabilidade com o que quer dizer. Isso. E ela trazia uma maneira muito, muito boa. E outro exemplo muito bom, não podemos deixar, a gente falou de Aline Barros, a gente tem que falar Diante do Trono. Que, além de tudo, eu pude ver com esses olhos que a terra há de comer. Ou não. Né? Ou não. Vai que tu seja arrebatado no piscar de olhos e eu esteja errado. Pois é. E daí, que a pude ver ao vivo, lá no Espírito Santo. Um abraço pra todo mundo que é do Espírito Santo, que eu amo aquela terra. Eu sou do Espírito Santo. É do Celestial. Eu morei no meio do Espírito Santo e lá eles têm um evento, o Jesus Vida Verão, tem todo ano. Eles fazem uma estrutura toda na praia e trazem pessoal do mundo gospel ali pra trazer, não sei se agora trazem ainda palavras, mas trazem cantores, gosto de todo. E eu pude ver o Diante do Trono ao vivo, cara, e eles ficaram, não lembro quantos minutos eles ficaram um tempão assim. E eu não sei se eles ministraram só 2 ou 3 louvores, porque o resto foi ministração da Ana Paula Valadão. Puxa vida. E choveu, cara, imagina o clima. Choveu, e a Ana Paula Valadão ministrando meia hora, cara, um louvor. E tu chorando, cara. Eu não tenho nem conta no banco. Vou viajar de avião, cara. Tu chora, é demais. É uma presença. E eles traziam músicas americanas que a gente achava que era de autoria própria deles, porque era transformado Eram as palavras deles junto, cara, eles traduziam aquilo de alma junto, não só por uma questão midiática. A essência deles lá. Então tu vê músicas que hoje tu essa música não funciona. Daí tu escuta
sei lá, um exemplo, uma pessoa cantar praises, tá ligado? Praise the Lord, oh my soul. E traço em português, escuta o cara cantar. Bah, meu, vou cantar em inglês. Do Senhor. Que porcaria que ficou, vou cantar em inglês. Eu gosto muito de inglês, música, eu acho as músicas sensacionais. Tanto o pessoal, por exemplo, uma música que funcionou atual é aquela do Gyra. E daí eu não lembro. Guilherme Batista? Não sei. Eu acho nem me atrevi a ouvir em português. Não, maravilhoso. Ficou bom? Guilherme Batista. Gires tudo pra mim, me contentarei em qualquer situação, tu és gire. Cara, e o final de cada palavra encaixava certinho. Tu lembrava muito da música original. Lion ficou muito boa também. E ele... Qual? Lion, isso, Lion. E tinha mais uma, mas eu não vou me lembrar agora. E mais uma que ficou muito boa, que também é atual. Aquela morena, cara, que cantou Promises. Ficou muito boa também. Esqueci. A Sara Beatriz. E a versão dela do Promises é maravilhosa. Não, eu tenho só que a diferença dela é que ela não fez uma métrica musical que te lembra da original. Ela botou a essência dela. Esse é o problema, às vezes. Pra quem é muito apegado ao original. Sim. Cara, mas quer ver um exemplo contrário disso? Eu não vou lembrar agora exatamente qual a música, talvez tu lembre. Do Kirk Franklin, que foi traduzido pro português, que não é nada da música original. Eu acho uma vergonha a pessoa pegar e pegar uma canção, por exemplo, que fala sobre, se não me engano, fala sobre a Vitória num processo meio depressivo e tal. Isso, eu nem gosto muito desse tipo de música, mas ela tinha um propósito. E pegaram só porque tem um riff bom, porque é um groovezinho gostoso. Sim. Traduziram, pegaram a métrica da música e pegaram uma letra. Uma música com uma vibe legal. Uma música boa. Mas, cara... que papo gostoso. Muito bom. A gente tem que cuidar pra não estender pra outros lados. Sim. Eu espero que se tu tá aí lavando louça, ou tá no carro, ou tá simplesmente fazendo alguma coisa ouvindo a gente... Ou tomando banho, que nem eu que gosto de escutar podcast no banho. Exato. Às vezes eu boto podcast só pra dormir. Eu gosto de dormir ouvindo falar das coisas de Cristo. Então, espero que tenha sido edificante, que tenha aberto uma janela na tua cabeça aí pra, de repente, um conhecimento novo entrar, uma nova percepção. E a gente tem muito mais pra falar. Graças a Deus, o crente tem muito assunto, né? Então, eu acho que é isso. Considerações finais. Considerações finais o Nuton, ele tem um primeiro episódio, foi um esboço, um teste, vamos dizer ali, mas com um assunto bem legal. Recomendo todo mundo a escutar. Muito bom mesmo. E já acompanhar, a gente vai estar deixando descrições e links também do site, né? Isso. Site principal. Está sendo produzido numa plataforma aí que é para ser, a proposta é ser um refúgio dentro da internet. Ali vai ter, literalmente, tá? Desde sugestões de músicas, playlists, até curso de hebraico e grego bíblico. Vocês vão ter ali blogs, vai ter devocional, vai ter lista de pregações. Se tu é um cara que gosta de pregação mais reformada, sou mais calvinista, vai ter ali. Se tu é um cara que tá errado e gosta que não gosta de calvinismo, se tu tá errado, vai ter ali pra ti também. A gente te ama, Jesus te ama também. Então... eu gostaria de deixar uma ideia mais pro final, na finaleira, quando a gente for encerrar aqui, eu gosto de dar uma consideração final. Mas nos despedindo ainda, gostaria de deixar a dica de você escutar os louvores que a gente comentou, os assuntos, cara. Deixa a opinião. Deixa a tua opinião e escuta e tira a tua conclusão. Se tu acha, cara, eles estão totalmente errados, então vai lá, escuta e pesquisa. Julgue a gente, tá? Claro. Julgue a gente, julga as canções, julga os pregadores, mas julga com amorzinho, tá? E antes de acabar, eu gostaria de só deixar uma vez se de repente você tá pensando em desligar o seu YouTube, Spotify ou a plataforma, Alexa, não deixa de desligar. e já sai daqui, procura o nosso primeiro episódio, e se a gente ainda não tiver outros episódios lançados ou em outras plataformas, escuta um louvor, não deixa esse clima acabar, né? E a gente aceita sugestões de temas aqui, tá? Top. Deixa comentários, porque boa parte do conteúdo que vai sair daqui pra frente, dentro do Nuton, é relacionado à música,
tá? Sim, sim. E não vem ficar chateado quando a gente vier falar, de repente, só sobre música mesmo. Nada vinculado a louvor, a adoração, ao ministério de louvor. Às vezes a gente só vai falar sobre música, um álbum novo, alguma Escutar coisa assim. uma música ali e comentar. Então, deixa aqui sugestões de músicas boas, sugestões de músicas ruins. A gente pode fazer um episódio só falando sobre música horrorosa, que é bem simples de fazer. Acho que é mais fácil achar uma playlist de músicas ruins do que de músicas boas hoje. Mas a gente precisa que vocês participem. A gente é um corpo, a gente entende a questão de comunhão, a gente tá aqui simplesmente para expandir a nossa mesa. A gente gosta do papo de mesa. Sabe, aquele tempinho de mesa? Então serve teu café, a gente tá tomando um café aqui que infelizmente acabou na metade do assunto. Mas vamos fazer isso diariamente, se possível, o tempo inteiro. E é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a tua vida. Da minha parte, é isso. Siga-nos nas nossas redes sociais. Vocês vão me encontrar no Instagram como caleb.vargas, com Kalebe.vargas, tá? Vai lá me xingar, ficar brabo comigo, não tem problema, fala mal de mim. Mas é isso, gente. Vini? Vocês vão me encontrar no @Vinicius Lapuente, Lapuente. E uma dica, se você tá querendo, agora uma dica de mídia, se você tá querendo criar alguma coisa no Instagram pra você, principalmente um podcast, alguma coisa, dificulta muito o underline e o traço. Então não faça com underline e traço. É difícil de achar. É difícil de achar. Então Deus abençoe a tua vida. Esse é o final do No Tom. E nos siga nas redes sociais, né? Mais alguma coisa? Não, graças a Deus, leiam a Bíblia. É bastante. E escutem muito louvor. Mas leiam mais a Bíblia do que escutem louvor. Falou, abraço. Falou. Fique com Deus.